Glória a Deus. Deus possa falar ao seu coração nessa noite, nessa manhã, em nome de Jesus. Nós vamos continuar falando sobre uma igreja que nasce na Europa. Domingo passado nós falamos um pano de fundo sobre como Paulo e Silas e Timóteo chegaram a Filipos. E fizemos um destaque do discípulo de Jesus, 4 atitudes, 4 momentos da vida cristã que você tem que desenvolver para servir a Deus com alegria em nome de Jesus. Então vamos lá? Primeiro, a importância de andar no Espírito. Repita comigo: andar no Espírito. Segundo, obedecer no Espírito. Quem anda, obedece. Então coloque aí, fale comigo. Obedecer no Espírito. Terceiro é a obra de Deus. Deus usa você, Deus me usa na obra dele. Deus usa pessoas, Deus usa gente para ganhar gente para Jesus. Amém? Então, em terceiro lugar, Deus usa gente na obra dele. E por último, ser reconhecido como servo de Deus. Você pode repetir comigo se você quiser. Eu quero ser reconhecido como servo de Deus. Eu quero ser reconhecido como servo de Deus. Aleluia. Hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais na palavra de Deus, mas antes de entrarmos no capítulo 16, continuarmos o capítulo 16 de Atos, você pode deixar a Bíblia aberta em Filipenses. Filipenses. Então, depois de nós estarmos dando pano de fundo, 50, 51 anos de Cristo, 50, 51 anos antes, depois de Cristo, melhor dizendo, depois de Cristo, quando Paulo chega ali com Filipe, tá dando tilt? Eu dormi muito mal essa noite, irmão. Eu dormi 1 hora só essa noite. Quando Paulo chega a Filipos com Silas e Timóteo, é no ano de 50 depois de Cristo, 51. A carta de Filipenses foi escrita e enviada 10 anos depois. 10 anos depois. Então, hoje nós vamos começar aqui pela carta de Paulo aos Filipenses e vamos voltar em Atos 16, continuando como que se desenvolveu o crescimento da igreja. Até então nós estudamos o quê? A obediência de Paulo, de Silas, de Timóteo, como que Deus fez, como que Deus impediu a direção do coração de Paulo, a estratégia de Paulo, não que ela estivesse errada, mas Deus tinha outra estratégia. Aprendemos que nós devemos colocar o nosso coração diante de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus não erra. Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus não erra. Deus dirige, Deus mostra os passos, os caminhos. Então, nós fomos até o momento que Paulo e Silas estão agora na cidade de Filipos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, no poder do Teu Espírito Santo, diminua o Teu servo. Cresça o Senhor com poder e autoridade nessa casa de oração. Fala o nosso coração. Quebranta o nosso coração diante do Senhor. Abra nosso entendimento para o conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 4 atitudes de Paulo na carta de Filipenses que nós devemos aprender e tomar para a nossa vida. Então, começa a anotar aí. Como que Paulo foi vitorioso, juntamente com Silas e Timóteo, mas agora destacando o apóstolo Paulo, nesta primeira igreja da Europa, na cidade de Filipos. Filipenses 1, 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos juntos? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo tinha propósito de vida. Toda a ação de Paulo, do apóstolo Paulo, ele tinha o propósito de vida. Ele declara isso para a igreja dos Filipenses. Para mim, o viver é Cristo. Morrer é lucro.
nós precisamos entender que morrer é ruim para quem fica. Para o servo de Deus que é convocado, é lucro. Vai gozar das coisas celestiais na presença do Pai. Quem não quer isso? Todo mundo quer. Como diria o Silvio Santos, quem quer morrer? Parafraseando, né? Ninguém quer morrer, porque nós temos no nosso sentimento, na nossa vida, a vontade de viver. E o apóstolo Paulo começa dizendo sobre vida e não morte. Ele diz, para mim, o viver é Cristo. Antes, o viver do apóstolo Paulo era a religiosidade baseada num Deus vivo, no único Deus. Mas quando ele recebe Jesus, que é a plenitude, ele diz, agora eu tenho tudo. Posso até morrer, porque para mim o morrer é lucro. Segundo, capítulo 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Era o padrão de vida do apóstolo Paulo. Então anota aí, padrão de vida do apóstolo. Seguir a Cristo e ter as atitudes de Jesus. Ter a mesma atitude de Jesus. Isso me incomoda muito a mim. Me incomoda. Eu, pastor Wesley, me pego às vezes com atitudes que não são de Jesus. Peço até perdão que às vezes eu ofendo você. Não são atitudes de Jesus. Temos que policiar nossas atitudes. Se estamos vivendo as atitudes de Jesus, Jesus como exemplo de vida a ser seguido. Eu disse que sou seguidor de Jesus, eu tenho que refletir a pessoa de Jesus. Façam discípulos. Que tipo de discípulo? Discípulo do Wesley? Com as falhas do Wesley? Com os defeitos do Wesley? Não. Formar discípulos segundo o caráter de Cristo Jesus. Terceiro, Filipenses 3, 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo estava determinado a viver buscando o galardão. Ele sabia que na vida com Deus há um prêmio, há algo especial a ser recebido quando chegar o fim da era da terra para vivermos celestialmente com o Senhor, com o corpo transformado. Não sei explicar muito bem isso, porque a Bíblia não nos dá muitas informações. Mas lá não há choro, lá não há morte, lá há vida. E a Bíblia diz que nós estaremos adorando a Deus, noite e dia. Amém? Então, vamos recordar aí. Propósito de vida, padrão da vida, galardão da vida, e o último, Filipenses, você vai saber de cor, 4,13. Vamos juntos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos mais uma vez? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Poder da vida. O apóstolo Paulo sabia que ele não tinha condição de cumprir com o propósito, manter o seu padrão, nem buscar o galardão, sem o poder do Espírito Santo de Deus. Por isso que ele deixa bem claro, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque o apóstolo Paulo diz que tudo que nós fazemos, nada, tem glória nenhuma. Os títulos que nós temos, tem glória nenhuma. Mas é pelo poder de Deus. Por isso que o profeta no Velho Testamento diz que não é pela força nem pela violência, mas pelo Espírito de Deus. Se nós entendermos isso aqui e colocarmos isso em prática na nossa vida diária, a nossa vida vai dar uma guinada. Há um
um aplicativo de um filme, de uma série, chamado Chosen, que eu já falei aqui com a igreja. E na abertura, mostra assim, um cardume mais escuro, no sentido. E o Chosen, que é o cardume que foi chamado, né? Chamado, em azul, ao contrário. Porque a vida cristã é o contrário daquilo que nós estamos vendo no mundo. Nós não temos o padrão deste mundo. É o versículo-chave da vida do Carlos. Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com o padrão deste mundo. Entendeu isso, irmãos? Entendeu o que Paulo está escrevendo para a igreja em Filipos, depois de 10 anos que ele ministrou lá, que ele cuidou da igreja, que ele discipulou a igreja, que ele deixou pessoas governando a igreja, e que Filipenses diz que ele mandou de volta Timóteo para levar essa carta para eles e cuidar daquele povo, que nós já estudamos isso domingo passado. Como que aconteceu? Então, como que surgiu a igreja? Primeira coisa que precisamos entender é quem é esse homem? Apóstolo Paulo. Então, nós estamos vendo aqui um retrato. Ele coloca para a gente o retrato de quem ele era. Qual era o propósito, o padrão de vida, seus objetivos. E que ele não fez nada na vida dele se não fosse o poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, vamos lá agora, então, para qual livro? Atos, capítulo... Qual? 16, que nós estamos estudando. Atos, capítulo 16. Você que está conosco aí no vídeo, aí no YouTube, acompanhando, se você está assistindo e não viu a primeira parte, é importante você assistir depois a primeira parte. Capítulo 16, nós vamos começar do 13. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira, uma cidade famosa no comércio. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar na minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores, com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anuncia o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. Vamos lembrar que eles receberam a cidadania romana. Eles não eram romanos. Nós somos na Macedônia. Ok? Vocês lembram da história, tem que ver lá o vídeo passado. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E detalhe dos pés no tronco significa que eles eram perigosos. Não era qualquer preso. Vamos continuar. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando à noite. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, naquele período da noite.
Os presos ouviram e, de repente, houve um terremoto tão violento, os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou, vendo as portas abertas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa e lhes serviu uma refeição. E com todos da sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém? Assim começa a igreja. Detalhe, nós temos aqui, primeiro, Atos 16, de 13 a 15. Paulo, com seus discípulos, sai procurando lugar de oração. Começa o dia, o seu serviço para o Senhor, orando. Detalhe, como você começa o seu dia? Ele pegou os seus discípulos: vamos achar um lugar de oração. E foram para um lugar que eles achavam ser um lugar de oração. Um lugar mais tranquilo. Mas chegando ali, perto de um rio, tinham o quê? Mulheres ali reunidas. E eles começaram então a falar do amor de Deus. E uma mulher chamada Lídia, temente a Deus, mas que ainda não conhecia o plano da salvação, ela, ouvindo a palavra de Deus, abriu o coração para Jesus. Ela aceitou Jesus. A sua alegria, eu entendo, foi tão grande que ela compartilhou isso para todos da sua casa, que estavam ali na cidade de Filipos. Todos aceitaram Jesus, foram batizados. Atitude de um cristão: primeiro é oração. Segundo, não ser um agente secreto de Deus, mas ser disponível para as pessoas. Eu sou tímido. Pede a Deus para te libertar da timidez em nome de Jesus. Meu pai falava assim: você tem uma cara muito feia, Wesley, você é muito rançoso, você tem uma cara muito fechada. Eu falei assim: mas como é que eu melhoro a cara? O Senhor que me fez assim, pelo propósito de Deus. Ele falou: não sei, se vira. Você não pode ser desse jeito não, com essa cara fechada. Aí hoje as pessoas falam: para de ficar brincando toda hora, Wesley. Quem que entende? Para de ficar conversando com as pessoas, porque eu era tão tímido, que eu tenho vergonha de contar como que eu era tímido. Só um detalhe: eu chegava na igreja do meu pai, as pessoas pediam para eu passar na entrada lá do balcão para dar o nome de visitante, para mandar uma cartinha para mim. Eu falei assim: eu sou filho do pastor, e eu não faltava um domingo. Então eu era um invisível naquela igreja, de tão tímido que eu era. Mas a partir do momento que Jesus entrou no meu coração, Deus usa a nossa timidez para ser determinado na pregação do Evangelho, dar um bom testemunho de Jesus. Usa o seu jeitão para Deus. Se você é mais calado, mais introspectivo, se você é mais aberto, não importa. Timidez não. Timidez bloqueia você não somente no Evangelho, mas em tudo na sua vida. Agora, ser mais fleumático, não há problema. O problema é que tem gente que quer ser agente secreto de Deus, mas sabe agente secreto administrativo? Nunca vai para o campo? É assim que ele quer ser. Deus quer você na linha de frente, na linha de campo. O apóstolo Paulo e seus discípulos foram lá para o momento de oração e pregaram o Evangelho. Então, primeira família que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Logo depois, versículo 16 a 18, nós temos a pitonisa. Em outras traduções não diz moça, diz pitonisa. Né? Não é assim? O que era a pitonisa? A pitonisa era uma serva, uma escrava,
que representava uma cobra chamada Piton, que era do templo de Delfos. O apóstolo Paulo, o Apolo, né? Ele destrói essa cobra. Na cultura grega, deuses e demônios estão bem inseridos. A gente vê vários filmes sobre isso, né? Está bem inserido a mistura entre deuses e demônios. E essa mulher era uma mulher endemoniada. E ela era adivinha. E pela sua adivinhação, ela dava lucro para quem? Os seus senhores. Era uma escrava. E ela vinha atrás de Paulo e de Silas, falando, esses são o quê? Servos dos Deus vivos, e que trazem a mensagem da salvação. Ela falou com mentira? Falou? Então por que Paulo expulsou o demônio dela? Chamou a atenção de quê? Talvez. O que mais? Pode falar que eu repito aqui para o pessoal entender o que vocês estão falando. Oi? E expor Paulo, mandar para a prisão? O que mais? Estava incomodando eles. Para ela ser liberta. Mas eu fico assim meio confuso. O apóstolo Paulo sabia que ela estava endemoniada. Bem, como que o apóstolo Paulo ficaria? Ele pregando o evangelho, as pessoas aceitando, e o povo falando assim, bem que a pitonisa falou, bem que a nossa deusa falou. Quem eram esses homens? Deus não dá a sua glória para ninguém. O apóstolo Paulo sabia disso. Que nem ele podia ser reconhecido, para que a glória não fosse dele. Vamos lá para trás. Lá em Atos capítulo 14, de 11 a 13, vocês não lembram que o apóstolo Paulo foi usado por Deus e eles queriam coroá-lo como um deus grego? E ele falou, somos homens como vocês. Quando Pedro curou, Pedro e João, né? Que ele curou aquele aleijado, de quem foi a glória? De Deus. O que o apóstolo Paulo está mostrando aqui, expulsando o demônio daquela mulher, que Deus é maior do que o demônio que profetizava atrás daquela mulher. Que a glória de Deus não se troca por um demônio. Que ele não está sujeito à orientação e nem às profecias vindo da boca de um demônio. Se Paulo não tivesse essa sabedoria que nós falamos das 4 posições no começo do culto, talvez ele seria enganado e falasse assim, é mesmo, eu sou mesmo filho de Deus vivo, servo de Deus vivo, vocês precisam aceitar a minha palavra. Até um demônio está falando para vocês aceitarem. Viu? Mas o coração de Paulo não era o coração dele, era o coração de Deus. E ele sabia, toda a honra, toda a glória a Deus. Eu, particularmente, não gosto muito desse negócio, ministério, pastor, bispo, sacerdote, fulano de tal. Ministério é de Deus. O pastor Wesley é só um instrumento de Deus na mão de Deus. Pedro é só um instrumento na mão de Deus. Nós somos ferramentas preparadas para consertar este mundo pela palavra e o poder de Deus. Só isso. A questão da hierarquia espiritual é outra coisa que cabe a quem tem uma experiência com Jesus. Pastor como pastor, ovelha como ovelha e assim por diante. E os dons espirituais. Pastor não tem dom espiritual maior que o dom da ovelha. Que Deus concede a cada um como Ele quer, da forma que Ele quiser. Amém? Amém? E essa menina, então, eu entendo que ela teve uma experiência poderosa com Deus, que eu não posso imaginar que um homem como o apóstolo Paulo, Silas, Timóteo, depois de expulsar o demônio dessa mulher, esqueceu o que Jesus disse. O que Jesus disse? Que a casa vazia, volta quantos espíritos? 7 piores. Então eu entendo, subentendo, que o apóstolo Paulo pregou para essa mulher, e aí os donos ficaram furiosos, que além de perder a fonte de renda, essa mulher ainda converteu.
Que coisa terrível. Matar esse cara. Vamos acabar com a vida desse rapaz. Vamos prender. Vamos surrar. Vamos humilhar. Porque o nosso Deus foi ofendido. Aí o que acontece? O apóstolo Paulo tira uma roupa dele em praça pública. O que é isso? Você gostaria de ficar cueca na praça pública, Jucimar? Alguém gostaria de ficar aí de cuecão? Com a sua roupa íntima? E todo mundo ao redor te dando bufetada? Que humilhação? Que ouviram? Ah lá, bem que a Capitanice falou que era servo de Deus vivo. É nada. Pau nele. Levaram os magistrados para a prisão. E chega para o carcereiro e ainda fala assim: tome muito cuidado com esses homens perigosos. É perigoso? Para a cela pior que tem, a mais segura de todas. O apóstolo Paulo prega para Lídia. Sua família se converte. Essa pitonisa, eu não posso afirmar que se converteu, eu acho que se converteu. E agora, projeto de Deus muito doido, muito esquisito, gente. Não dá para entender as coisas de Deus, irmão, sinceramente. Mas nós temos a mente de Cristo. Eu falei do ano passado, né? Nós não conhecemos a mente de Deus, mas nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo é a obediência. Eu fico pensando, o apóstolo Paulo, Silas falando assim: e agora, Paulo? Agora o quê? Agora nós vamos pregar aqui na cadeia. Mas como, Paulo? Que nós estamos tudo travados aqui, como é que a gente vai pregar? Vocês não colocaram a mordaça na boca? Você é um pouquinho afinado? Sou não. Ah, vai desafinado mesmo. Eu aprendi muito lá na escola hebraica. E começa a cantar. Orar e cantar. E sabe como é que eu fico imaginando a oração do apóstolo Paulo? Senhor, aquele preso que está com aquela roupa listrada, que eu passei e eu vi, com a barba toda falha, Senhor, fala o coração dele, eu tenho uma palavra para a vida dele, e eu creio que Deus deu palavras para Paulo e Silas sobre os presos ali dentro. E para o carcereiro também. E louvor, e oração, e louvor, e oração. Aí acontece um negócio muito esquisito. Quando eu fui em Cuba, o pastor Gabriel me levou numa cidade chamada Manati. Saindo de Las Tunas, pegamos a estrada de terra, tinha um aeroporto, tipo o aeroporto de Carlos Prates, mas arrumadinho, porque lá em Cuba eu via tudo detonado. Duas coisas que eu via muito arrumadas. Uma casa, uma mansão novinha, que era de prostituição, das prostitutas, que o governo patrocina. E o aeroporto. Eu fiquei tão impressionado, falei, passou para o carro, tirei umas fotos do aeroporto lá da estrada. E fomos embora. Aí o pastor falou assim, não, achei que você devia ter tirado essa foto, não. Por quê? Falei, deixa para lá, vamos embora. Coisa da minha cabeça, e vamos embora. Andamos uns 50, 60 quilômetros da estrada de terra, uma coisa assim, não lembro direito a distância, mas não era questão de 15 minutos, não. Quando nós estamos chegando na cidade de Manati, um motoqueiro da polícia parado, aí o pastor falou assim, eu sabia. Parou o carro, desceu do carro, aí eu, muito querendo registrar tudo, né? Repórter do Senhor Jesus, peguei minha máquina fotográfica, que era aquelas máquinas digitais, que o Sandro me emprestou uma, aí eu fui para tirar assim, sabe, como você coloca só, sabe fotógrafo aí, o Rafael, estava boa a praia lá, né, vocês são fera mesmo, que bom, que inveja, meu pai, que maravilha aquele negócio lá, né, lugar deserto, jóia demais. Bem, aí Deus falou assim, guarda essa máquina, guardei a máquina, falei, mas Deus, deixa eu registrar a história aqui, faltou Deus falar assim, você não sabe o que está te esperando. Aí eu guardei. Resumo da história. Era 8h30 da manhã, 1h da tarde eu saí de dentro da delegacia, porque eu estava retido da delegacia como espião em Cuba. Outro dia eu conto essa história numa outra mensagem. O que eu quero dizer é o seguinte, por que nós fomos para Manati? Porque lá em Manati passou o furacão Katrina, destruiu perto da igreja, que a igreja lá
em Manati é uma casa lá. É a casa do pastor, que reúne a igreja. Então, eles fizeram uma extensãozinha com uma cobertinha, onde é que reúne na sala do pastor a igreja. Quando nós chegamos lá, as casas do lado, tudo destelhada, árvores caídas, coqueiro no chão do lado da igreja, e a igreja não sofreu nada. Nada. O pessoal ficou assim. Foi a oportunidade da pregação do evangelho. É o que aconteceu nessa cadeia. Porque não há registro que na cidade teve terremoto. Só na cadeia. Outra coisa interessante, diz a história, alguns pesquisadores, que a casa do carcereiro ficava junto da prisão. Também não sofreu nada. Só na cadeia. E Paulo e Silas lá, oh glória, aleluia, é hoje que nós vamos encontrar com o Senhor, oh glória. Para o terremoto, quando eles olham, não tem nada travando as mãos, nem os pés, no tronco, mas as cadeias caíram, os presos com as portas derrubadas, todo mundo lá olhando, o que é isso que aconteceu? Aí o carcereiro chega com uma tocha, estava tudo escuro, olhou, viu que o negócio meio penumbro, a cabeça dele, né? Você sabe quando você está tomado de emoção, você vê o que não quer, e o que você deveria ver, você não vê. Tirou a espada para matar, porque era a lei romana, né? Ele tinha de se suicidar, ele ia sofrer terrivelmente. Aí até que Paulo e Silas, conhecendo a lei, porque o apóstolo Paulo era romano, não tire a sua vida, estamos todos aqui. Oh, glória! Por que os outros presos não fugiram? Por causa da palavra de Deus. O que me leva a pensar que eles tiveram uma experiência com Deus enquanto Paulo e Silas estavam ali cantando e orando por eles. Por que então o carcereiro chega e fala assim, como eu posso fazer para entregar minha vida a Jesus? Porque ele ouviu da cadeia. Prova? Quando os magistrados levaram Paulo e Silas para lá, ele não sabia o que tinha acontecido com Paulo e Silas lá na praça, não. O povo lá não era muito fofoqueiro como Atenas, não. Ele ouviu a palavra de Deus, levou para casa. E sabe o que eu penso? Os presos continuaram na cadeia. Mesmo que eu imagino com as cadeias abertas. O terremoto não só abriu a fechadura, não. Caiu, imagino que caiu porta, um rolo. Ficaram lá esperando Paulo e Silas à noite. Pregou a palavra. O carcereiro aceitou Jesus. A sua família aceitou Jesus. Batizaram. E de lambuja, trataram das feridas. Isso me toca muito, irmãos. Imagina como que Paulo e Silas estavam machucados. A surra que eles tomaram lá na praça, não foi tapinha, não. Curaram as feridas, trataram das feridas com azeite, vinho, deram alimentação e voltaram para a cadeia. E nós temos a experiência, então, desse carcereiro que aceita Jesus. Nós temos, então, a experiência desses presos que aceitaram a Jesus. Assim começa a igreja em Filipos. Assim começa a igreja em Filipos. Lídia em sua casa, ex-pitonisa, ex-endemoniada, a liberta. Eu imagino que alguns do tumulto, depois que ficaram sabendo, o apóstolo Paulo, que eles foram libertos depois, que não vou contar essa história, está escrita aí na Bíblia, e o carcereiro, e provavelmente alguns presos. O apóstolo Paulo continua o seu ministério em Filipos. Eu imagino o apóstolo Paulo e Silas andando depois libertos. Porque eles não saíram da cadeira, né? Se eles quiserem me tirar daqui, vem tirar, porque eu sou romano. Mas os magistrados ficam tudo doidos. Vão morrer. Como é que a gente bateu no romano sem julgamento? E a palavra de Deus começou a crescer desse pequeno grupo, irmãos.
E esta igreja sustentou mais de uma vez o apóstolo Paulo no ministério dele, fora de Filipos. Nasce uma igreja na Europa. Qual lugar é impossível para nascer uma igreja? Não há lugar impossível para Deus. O grande problema está: o que você tem feito para Deus? Você tem se colocado à disposição para ser uma pessoa que vai abrir uma igreja de Jesus? Ah, pastor, isso é o chamado missionário. Então você precisa ler a Bíblia. Deus chamou todos nós para sermos missionários. Todos nós temos a vocação. Todos nós fomos chamados. Mas nem todos se colocaram à disposição. Cada um que é missionário. Se você não contribui com o sustento missionário, você está em pecado como cristão. Por quê, pastor? Pecado da omissão. Se você não pode ir, você tem que contribuir para alguém ir no seu lugar. E aonde você está, na sua Jerusalém, você tem que ser um missionário. Você vai fundar uma célula. Você não pode fundar uma igreja no Belo Horizonte não precisa de igreja, tá? Nem Contagem, nem Santa Luzia, nem Itabirito, nem Betim, nem Sarzedo precisa mais fundar igreja. Precisa envolver as células nas casas para ganhar todo mundo para Jesus. Agora tem municípios que não têm presença evangélica e municípios que têm presença evangélica mínima, com 1% da população. Lá nós temos que plantar uma igreja. Nós temos o Marco e a Renata, que da primeira vez foram comissionados como missionários. Vieram para o Brasil. Deus travou a vida deles para voltar para o Brasil. Sabe para quê? Não era para ir para a Ford, para voltar para a Itália, com fogo da obra missionária. E logo, logo, eles vão começar uma célula lá. Já estão fazendo contatos. Já tem gente que está assim, querendo conhecer que Jesus quer isso na vida do Marco e da Renata. É inaceitável, irmãos, qualquer membro da IBG não estar numa célula. É inaceitável, irmãos, qualquer membro da IBG que Deus traz palavras dele biblicamente, sem estar ganhando almas e falando de Jesus. O problema não está com Deus. O problema não está no propósito de Deus e nem no poder de Deus. O problema é pessoal. Eu preciso me posicionar. É isso que você tem que falar no seu coração. Não posso ser um cristão sem propósito. Começamos a mensagem falando os 4 posicionamentos do apóstolo Paulo. O propósito de vida, o seu padrão, o galardão e o poder. Meu irmão, aqui eu encerro. Assim começou a igreja. Assim que Deus quer usar a sua vida. Abra comigo Filipenses 2:8. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Enquanto um discípulo de Jesus não experimentar no seu coração o sacrifício da cruz, ele não consegue viver na plenitude do poder do Espírito Santo. É se humilhar. Falar, Senhor, o Senhor é tudo na minha vida. Não é só cantar. É viver a cruz de Cristo no coração. 1 Coríntios 2. E depois desse versículo encerramos. 1 Coríntios, capítulo 2.
Mas quem é espiritual discerne as coisas espirituais, versículo 15. Mas quem é espiritual discerne as coisas espirituais. Ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Qual é a mente de Cristo? Semana passada, obediência. Qual é a sua alegria? Onde está a sua alegria? No carro novo? No Cobalt? Na casa? Na roupa? Nos filhos? Na esposa? No esposo? Na praia? Qual é a sua alegria? O salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, fomos à casa do Senhor. Porque a alegria dele estava no Deus vivo. Não é na igreja. Igreja é consequência. No Deus vivo. A minha alegria está no Senhor. Neemias diz, a alegria do Senhor é a minha força. Quando Jesus sai das águas, o que Deus fala sobre? Sobre a alegria dele, sobre quem? Jesus. Jesus é a nossa alegria. Se Jesus não for alegria, irmãos, olha, sinto lhe informar, se ainda Jesus não é a sua alegria principal que rege e domina o seu coração, você vai se frustrar uma hora. Vai se frustrar. Onde você tem mais alegria, ali é seu ídolo. Se Jesus não for sua alegria, essa alegria que você põe ali é o seu ídolo. Sacrifica o seu ídolo. O Rubem chegou para mim essa semana e falou assim, achei esquisito essa. Tem o jogo do Cruzeiro que está subindo para a primeira divisão outra vez. Quando você veio de São Paulo, que a gente voltou para São Paulo, seus irmãos vieram aqui em casa pegar para você ir no campo. Eu falei, não, Wesley, não vai não, a gente estava casadinho de novo, você foi. E aí eu fiquei triste. Agora, eu fico feliz que o Cruzeiro está subindo, você não vai nem assistir na televisão, nem no YouTube. Eu falei assim, que alegria não tem mais, não. Eu só sou cruzeirense. Minha alegria é o Senhor. O que me traz alegria constante na minha vida é Jesus. Porque todas as outras coisas, de alguma forma, nos decepcionam. Tudo. Já parou para pensar nisso? Tudo. Igreja, escola, família, estado, cidade, país. De alguma forma a gente tem alguma decepção. Mas no Senhor a gente nunca se decepciona. No Senhor somos surpreendidos todos os dias. Você não fica feliz quando você acorda, não? Se você não fica feliz quando você acorda, pede para orar para você que eu oro para você ir para a glória. Tem gente que acorda e diz, Senhor, mais um dia, vai para a glória, meu irmão. Faz igual o apóstolo Paulo, morrer lucro, oh, glória, Senhor. Para que eu acordei, Senhor? Me leva. Minha avó falava assim, a mãe da mamãe. E toda vez que eu ia visitar lá, quando eu pastorei em São Paulo, ela falava assim, filho, ora para eu ir para a glória. Não aguento mais. Não saía da cama, tinha anos. Tinha uma justificativa. Quando eu acordo, irmãos, eu já acordo e já ajoelho e falo assim, glória a Deus. Obrigado por todos os seus benefícios na minha vida. Obrigado por esse dia. Obrigado porque o Senhor me deu um sono. Obrigado porque eu estou vivo. Dali, eu lavo o meu rosto, vou para a sala, tenho o meu período de oração, de leitura da palavra. Coisa melhor é acordar. Porque ainda há esperança para muitas pessoas através da minha vida. Você tem que ter esse foco, tem que ter essa visão. Deus te abençoe. Nasce uma igreja na Europa e Deus quer que nasça outras igrejas em vários lugares através da sua vida. Entre para uma célula. Não tem célula? Fala comigo, você entra na minha célula toda terça-feira, por enquanto é online. A célula do Carlos, eu achei bacana que ela já está online,
e presencial. A célula do Renato e Ana também já estão presenciais. Louvado seja Deus. Vamos caminhando assim, em nome de Jesus. Nosso coração se alegra para a conquista lá do irmão Moacir, da irmã Marinha, o filho deles, o Elton, conseguiu passar na segunda prova agora da OAB, né? Graças a Deus. Estamos felizes porque dia 2 de outubro nós temos o quê? Na eleição, depois da eleição, primeiro espiritual, nós temos o Reconnect, 6 horas da tarde. Depois que você já votou, cumpriu com sua tarefa como cidadão, democraticamente, não deixa para votar 5 horas, depois fala, não, eu fui no culto que eu estava votando. Mentira, começa a votar 8 horas da manhã. Se você tem a tarde toda para votar, não é verdade? E você que está aí no áudio aí do vídeo, seja sábio, ore a Deus, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, no poder do teu Espírito Santo, abençoe cada um que está ali agora nesse vídeo, que o amor do Senhor, a tua graça e o poder do Espírito Santo seja sobre todos eles. Que o Senhor possa levantar grandes obreiros e obreiras do Senhor, para que o Evangelho alcance o mundo inteiro em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Feche os seus olhos, meu irmão.